Vamos lá, meu povo, vamos dar continuidade ao nosso curso aqui de Administração de Recursos Materiais e vamos ver agora método de avaliação de estoque, os métodos PEPs, WEPs e o custo médio, os três métodos, né, de avaliação de estoque existentes, tá? PEPs, WEPs e custo médio, sendo que o PEPs também é chamado de FIFO, né, como está aqui, e o WEPs de LIFO, que são as siglas em inglês dele, né? Aqui nós temos as siglas em português, a gente vai ver elas aqui, e as siglas como eles são chamados em inglês também. Muito raro de cair a parte da sigla de inglês hoje nos concursos, tá? Mas é em português mesmo, tá ok? Então, vamos lá. Então, o que significa avaliar esse estoque, né? Avaliar um estoque significa estimar quanto capital encontra-se imobilizado em estoque, o quanto que eles estão valendo, qual que é o valor daquele estoque. Simplesmente isso, tá? A avaliação de estoque é saber qual que é o valor financeiro do estoque. Dependendo do sistema que eu utilizar, se é PEPs, WEPs ou custo médio, eu vou ter um valor diferente de estoque. Ah, é, professor? Vai ter, você vai ver. Então, essa informação é das mais importantes à cúpula da organização. Afinal, deve haver uma preocupação em garantir que o capital imobilizado em estoque não atinja grandes vultos. A gente já viu isso, né? Mantendo-se de acordo com a política de gestão de materiais da organização. Em adição, é obrigatória a declaração dos valores imobilizados em estoque nas informações do imposto de renda das organizações, né? Então, o valor desse estoque, ele é importante também da questão fiscal aí das empresas. Preliminarmente, é importante ressaltar que a avaliação é feita a partir dos preços dos itens do material que temos em estoque. Então, o preço de aquisição, tá? Mas você vai ver que essa aquisição ela pode fluir tanto para um lado quanto para o outro. PEPs, primeiro que entra, o P de primeiro que entra, né? Primeiro que entra, primeiro que sai. O EPs, professor, último que entra, primeiro que sai. Ah, é isso, tá? A gente vai ver já, sai dessa contagem, você vai ver o que é esse sai. E esse entra, tá? Sai da contagem. Então, o modo simples de avaliar o nosso estoque é o chamado custo de reposição. Trata-se de verificar no mercado qual é o preço vigente do item do material que temos em estoque, dado que os preços, em geral, variam de acordo com a inflação. Um modo simples de avaliarmos nosso estoque seria aplicar esse índice mensal aos valores de compra e resolveria, né? Eu vou lá, comprei esse canetão custou quanto? R$5. Beleza, eu tenho vários canetões no meu estoque. Passou 3 meses, entrou e saiu. Agora eu tinha 2.000, agora eu tenho 1.000. Quanto que ele vale hoje? Eu posso ir lá no mercado, o mercado vale R$6. Opa, eu vou atualizar o preço dos meus estoque. Então, os meus pincéis que tem lá no estoque, eles valem cada um 6. Ah, agora está valendo 4. Isso aí é o ajuste pelo mercado, tá? Mas não é assim geralmente que acontece, né? Eu tenho outras técnicas, e as 3 técnicas são o custo médio. O que é o custo médio? É fazer uma média, né? Ah, eu comprei um por 4, agora eu comprei outro por 6. Eu somo as quantidades, né? Divido as quantidades e faço uma média do valor, tá? PEPs, primeiro a entrar é primeiro a sair. Primeiro a entrar é sair do quê? Da contagem, você vai ver. Em inglês, FIFO, first in, first out. Ou seja, primeiro a entrar, primeiro a sair, né? O EPS, último a entrar, primeiro a sair. O último a entrar, ou LIFO, last in, first out. Ou seja, último a entrar, primeiro a sair. Professor, eu não estou pegando. Peraí, você vai pegar. Na hora que a gente for fazer o exercício, você vai pegar como é que funciona esses 3 modos aqui, ok? Então, vamos lá. As principais características desse modo de avaliação são apresentadas no quadro abaixo. Custo médio ou média ponderada móvel. Adota-se um preço médio entre todas as entradas e saídas. Este método atua como um modelador de preços e minimizando as eventuais flutuações. Então, essa média é interessante, tá? Ele nem vai ao céu e nem ao inferno. Ele dá o quê?
uma média do meu estoque. Só como assim média? Vamos lá, eu entrei aqui, ó, tinha 100 itens que entraram por R$4. Aí depois, na primeira entrada. Na segunda entrada, eu tenho 150 itens que custaram R$5. Só o que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou fazer a média. Eu vou fazer a média desse valor aqui. Quanto que dá isso aqui? 100 vezes 4 vai dar o quê? 400, né? Esse aqui, 150 vezes 5, vamos fazer aqui. 0,25 vão 2. Isso, 5, 750. R$750. Então, os dois somados dá quanto? 1.150, isso? 1.150. Né? O que eu pego? Pego 1.150 e divido por 250. Tá ok? De 1.000 aqui, cabe quanto? 4. Deu 1.000. Sobrou 150, vírgula. Vai dar reais aqui, né? Vírgula 6, 60, né? Então, o meu custo, o meu estoque, cada item vale em média, ó, vale em média o quê? R$4,60, né? Essa é a média. Tá ok? Esse pelo método da média. Então, o que eu faço? Multiplico os valores pela quantidade de itens, somo os valores que deu e divido pela quantidade de itens total que eu tenho. Eu vou chegar na média do valor, tá? Então, ele é um método interessante aí de avaliação de estoque, saber quanto que vale o meu estoque. PEPs ou FIFO. Na saída do estoque, consideram-se os preços dos itens mais antigos. Então, eu descarto os preços mais antigos. O que resta no estoque são os itens com preços de mercados mais atualizados. Interessante o PEPs, então ele vai dar algo mais próximo da realidade. O que aconteceu por último. O EPS, ou LIFO, na saída do estoque, considera-se os itens mais recentes, ou seja, os últimos que entraram. O que resta no estoque são os itens com preços mais desatualizados. Vejam só, então ele não traz, o EPS, ele não traz um valor muito real do que está acontecendo próximo. Tanto é isso, né, tão importante isso, ó, que a Receita Federal, o Regulamento do Imposto de Renda, no seu artigo 295, veda a utilização do EPS nas organizações brasileiras. Então, as organizações brasileiras, elas vão usar a média, ou elas vão usar o PEPS. O EPS é proibido, tá? Porque ele dá uma variação muito grande. E essa variação muito grande, ela pode, eu considerando, a tendência do preço é subir, ele vai reduzir o quê? O preço do meu estoque. Reduzindo o preço do estoque, vai reduzir o imposto que eu tenho que pagar. E assim sucessivamente. Vamos resolver questões agora que você vai entender, principalmente o PEPS e o EPS, tá? A gente vai com um exercício, a gente consegue resolver. O método FIFO, né, ou PEPS, primeiro que entra é o primeiro que sai, prioriza a ordem cronológica da entrada dos itens de estoque, ou seja, o último item a entrar é o primeiro a sair, considerando o efeito de cálculo de custo. Falso, não é o último a entrar. A gente já está falando tudo, né? Primeiro a entrar. Isso aqui está errado. Isso aqui, na verdade, é o EPS. Isso aqui fala do EPS. Tá? Então, o professor cai assim, cai assim. Quando adota uma administração de materiais em estoque e privilegia a saída dos materiais que deram entrada mais recentemente, o encarregado de material utiliza o método UEPS, verdadeiro, ó. Se ele está priorizando aqueles que deu entrada mais recente, ó, adota uma administração em que materiais em estoque privilegia a saída daqueles que entraram por último, os últimos que entram são os primeiros que saem, é realmente o método UEPS, tornando assim a questão de número 2 certo, tá? Então isso aqui é um tipo de questão que pode cair conceitual. Então a primeira errada e a segunda questão
Certíssima. Beleza. 3. Na avaliação dos estoques pelo custo de reposição, seus valores são atualizados em razão dos preços de mercado, né? Vamos lá. Na avaliação dos estoques pelos custos de reposição, quanto que eu gastaria para repor, né? São os valores atualizados em razão do preço do mercado? Sim, é aquilo que eu falei para você, né? Isso chama-se pelo custo da reposição. Se eu fosse repor ele, quanto que ele valeria, eu atualizo, né? Seria um negócio interessante de se fazer. Difícil, porque eu teria que fazer o quê? Sempre cotando para atualizar o meu estoque. Muito bem. Questão de número 4 e 5. Nós vamos usar uma tabela, que agora você vai entender profundamente o que é o PEPs e o que é o EPS, principalmente. Então lá, eu tenho as entradas e eu tenho as saídas. Eu tenho as entradas e saídas de um produto aí alfa qualquer. Data 3, 8, 10 e 11. Essas são as entradas e pode ser a saída também. Vamos lá. Eu tenho entrada, entrada, entrada. Então eu tenho entrada dia 3, entrada dia 8 e entrada dia 11. Opa! Meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, coordenador e proprietário da LAC Concursos. Eu quero fazer um convite muito especial para que você conclua essa aula, assista no nosso site e, claro, você consiga fazer um curso completaço, um dos nossos cursos aqui da LAC Concurso. Nós temos diversos cargos, entre eles, eu chamo a atenção para vocês, é o cargo de assistente em administração, onde nós aqui da LAC Concurso, nós somos super especializados nesse cargo de assistente em administração. Nosso curso é completaço, são videoaulas com essa qualidade e eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo. Nós aqui da LAC Concurso, nós estamos oferecendo, nesse exato momento, para o cargo de assistente em administração, claro, o FBA, IF, Instituto Federal da Bahia, Instituto Federal do Amazonas e Instituto Federal de Mato Grosso, né? Temos 4 cursos oferecendo em nível de Brasil. E além disso, eu digo para vocês o seguinte, eu, professor LAC, sou coordenador pedagógico e também sou concurseiro profissional. Somente este ano, isso é sério, papo sério, somente este ano, 2022, eu já fui aprovado em 7 concursos públicos com esse perfil. Pode ir lá no nosso perfil da LAC Concurso, tem todas as aprovações ali marcadas para vocês, para quem quiser conferir. Isso nos habilita a fazer um curso bastante assertivo, um curso aí competitivo. Cara, e o investimento, 10 parcelas de R$35, qualquer um tem condições de fazer. Cara, gostou? Quer saber mais? Aqui embaixo tem um link para você fazer sua matrícula, ou tem um link também, um link para você conversar com um dos nossos atendentes. Vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu, professor LAC, eu vou me dedicar a vocês aí, vou fazer de tudo para que vocês façam uma excelente prova.